E aí, já pararam para pensar como é que uma ideia, algo que está só na nossa cabeça, vira uma instrução que um computador consegue entender e executar? Pois é, a resposta está nas linguagens de programação. E hoje a gente vai desvendar o que elas são e como essa mágica toda funciona. E aqui já começa o nosso grande desafio. A gente pensa em lógica, em criatividade, em coisas super complexas. O computador, lá no fundo, no nível mais básico, só entende duas coisas: ligado ou desligado, 0 ou 1. Fim. Então, como é que a gente faz para traduzir um pensamento humano para a única língua que a máquina fala? É exatamente essa ponte que a gente precisa construir. Antes de qualquer coisa, a gente precisa separar os conceitos. Uma coisa é a ideia, é a lógica da solução de um problema. A outra, bem diferente, é a implementação disso, o código que a máquina de fato vai rodar. Sacar essa diferença é o primeiro e mais importante passo para pensar como quem programa. E essa comparação aqui é perfeita. Pensa assim, ó. O algoritmo é a receita de um bolo. Ele descreve os passos, os ingredientes, a ordem. É a lógica pura no papel. O programa, por outro lado, já é o bolo pronto. É o bolo feito em uma cozinha específica, com uma batedeira específica, um forno específico. A lógica da receita é a mesma, mas a implementação é a materialização dela. Ok, e qual é a ferramenta que a gente usa para construir essa ponte entre a receita e o bolo, entre a nossa lógica e a máquina? São elas, as de linguagens de programação. É o nosso meio de campo, o nosso jeito de conversar com o computador. Então, se a gente for colocar numa definição, é isso, um sistema de comunicação. Só que, diferente do português que a gente fala no dia a dia, que é cheio de ambiguidade, duplo sentido, uma linguagem de programação tem que ser extremamente rigorosa. Ela precisa ser assim para que a máquina, que não interpreta intenção, consiga seguir as instruções ao pé da letra. E como toda linguagem formal, ela tem regras. Tem duas que são, olha, absolutamente cruciais de entender desde o começo: a sintaxe e a semântica. Bora ver como isso funciona na prática? A sintaxe, para ficar bem fácil de entender, é a gramática da linguagem. São as regras de como as palavras e os símbolos precisam estar organizados. Se a gente erra uma vírgula, um parêntese ou digita um comando errado, o tradutor da linguagem simplesmente olha para aquilo e não entende nada. O programa nem chega a rodar. Olha só este exemplo clássico. Em Python, o comando para mostrar algo na tela é print. Se a gente escreve prnt com o N antes do T, pronto, a gramática foi violada. O programa para na hora e avisa: erro de sintaxe. Simples assim. Agora, a semântica. Aqui a coisa fica um pouco mais sutil. A semântica é o significado das instruções, é a lógica por trás do que foi escrito. E é aqui que mora o perigo, porque é totalmente possível escrever um código com a gramática perfeita, que roda sem dar nenhum erro, mas que produz um resultado completamente errado, simplesmente porque a lógica da solução estava falha. Este aqui é um ótimo exemplo. A sintaxe de mídia igual a nota 1 mais nota 2 está perfeita. O programa vai rodar, vai somar os dois números e vai dar um resultado. Mas se o objetivo, o significado, era calcular a média, a lógica está errada. Faltou dividir por 2. O programa fez o que foi mandado, mas não o que se pretendia. Isso é um erro semântico, um erro de lógica. Certo. Agora que a gente já entendeu as regras do jogo, vamos ver que nem todas as linguagens falam do mesmo jeito. Elas existem em diferentes níveis de abstração. Ou seja, algumas estão mais perto da nossa forma de pensar e outras estão mais perto do funcionamento da máquina. Essa tabela resume bem essa questão. Repara só. Linguagens de baixo nível estão ali, coladinhas no hardware. Elas dão um controle absurdo sobre a máquina, mas são bem mais difíceis de usar. Já as de alto nível são mais fáceis, mais produtivas, mas nos afastam desses detalhes. No fim das contas, programar é sempre buscar esse equilíbrio entre o controle da máquina e a nossa produtividade. E essa analogia do carro é perfeita para explicar o que é abstração. Pensa bem. Quando a gente dirige, usa o volante, os pedais, mas ninguém precisa ser um mecânico e entender de combustão para poder sair do lugar, certo? Linguagens de alto nível fazem a mesma coisa. Elas nos dão um volante para controlar o computador, sem que a gente precise entender cada detalhe elétrico lá dentro. Então, que tal a gente ver isso na prática para ficar bem claro? Vamos pegar o algoritmo mais famoso do mundo, o Olá Mundo, e ver como a mesmíssima lógica é expressa de formas muito, muito diferentes. O algoritmo não podia ser mais simples. Só mostrar a mensagem Olá Mundo na tela. A lógica é universal, a meta é a mesma. O que vai mudar, como a gente vai ver agora, é a ferramenta.
É a linguagem que vamos usar. Começando pelo Python, uma linguagem de altíssimo nível. A implementação é quase uma tradução direta do nosso pensamento. Uma linha, clara e concisa. Print. Simples assim. Agora, olha o C. É uma linguagem de médio nível e a coisa já muda de figura. A gente precisa de mais estrutura. Tem que incluir uma biblioteca, definir uma função principal main. A lógica ainda é a mesma, mas as regras da linguagem exigem bem mais formalidade. E em Java, outra linguagem de alto nível, a estrutura é ainda mais formal. Tudo precisa estar dentro de uma classe, com um método principal público, estático, é o que a gente chama de verboso, ou seja, se escreve muito mais para fazer a mesma coisinha que o Python fez em uma linha. E essa tabela resume o porquê dessas diferenças. Python foca na simplicidade. C oferece um controle mais direto, incluindo o gerenciamento manual de memória, o que a coloca como médio nível, e Java impõe uma estrutura formal, orientada a objetos desde o começo. São ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Depois de ver tudo isso, a gente chega na conclusão mais importante desta análise. As ferramentas podem ser fascinantes, mas elas não são o ponto principal. Então, o ponto crucial é este. O raciocínio lógico é a fundação. Quem domina a arte de criar algoritmos, de estruturar uma solução passo a passo, aprende qualquer linguagem depois com muito mais facilidade. A linguagem é só o martelo. O importante é saber onde e como bater o prego. E essa frase resume tudo perfeitamente. As tecnologias, as linguagens, os frameworks, tudo isso muda o tempo todo. Mas a capacidade de pensar logicamente, de resolver problemas de forma estruturada, essa é uma habilidade que fica para sempre. E a gente termina com essa reflexão. Agora que essa distinção ficou mais clara, a pergunta muda. Deixa de ser qual linguagem aprender e passa a ser quais problemas a gente pode resolver agora que entendemos como estruturar o nosso pensamento. Essa é a verdadeira questão. Valeu por acompanhar.